Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 13. Todos encontraram? Podemos ler? Sim? Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali embaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura: ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo enganados pela lei como transgressores, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometa adultério, também ordenou: não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nosso Deus e nosso Pai, damos graças pela leitura da Sua palavra. E, ó Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine agora o nosso coração, ilumine agora a nossa mente, e que o Senhor nos abençoe a capacidade de ouvir e de reter tudo aquilo que o Senhor quer que seja retido nesta manhã. Que a nossa vida seja exortada, seja encorajada e edificada para a glória do Teu nome. Usa-me no abrir da minha boca e ajuda-me, Senhor, também, ó Pai, enquanto falo, enquanto prego. Usa-me também, Senhor, e capacita-me também para ouvir, para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Ao longo da semana, enquanto reunia os ingredientes que iria utilizar na receita da mensagem, para usar a ideia de uma refeição, porque preparar uma pregação é exatamente como quem vai cozinhar, como quem vai fazer um prato para servir para a família, ou para servir para si mesmo. Você vai juntar os ingredientes, vai juntar o tempero, aquilo que é tempero, os ingredientes principais do prato. Depois você vai reunir tudo e, feita a refeição, você vai degustar ou você vai servir. Então, ao longo da semana, enquanto escolhia e reunia os ingredientes que iria utilizar no preparo da mensagem dessa manhã,
eu buscava uma história que pudesse usar como ilustração. E ao ler um livro que eu costumo utilizar como guia de devocional, eu fui levado pelo Senhor a ler uma dedicatória que constava no livro, feita pela pessoa que me presenteou. Não havia nome nem data na dedicatória, mas eu me lembrei, por conta de outros elementos que constavam na dedicatória, eu me lembrei da pessoa e também da data. Foi uma jovem da igreja de Nova Iguaçu, integrante do grupo de Libras de lá, no ano de 2014, logo no dia, se não me falha a memória, no dia que eu me despedi da igreja de lá, para vir assumir a regência da igreja aqui do Jardim Alvorada, em maio de 2014. Entre outras coisas mencionadas pela jovem, ela dizia: obrigado por ter tido o desejo de aprender Libras. Apesar de isso não ter se concretizado, ficamos muito felizes em saber que não estamos sós. E aí que eu abro um parênteses, eu tentei aprender Libras como tentei aprender música. Não consegui nenhuma das duas, nem Libras e nem tocar um instrumento, infelizmente. Eu tentei trazer o grupo de Libras, o curso de Libras, aqui para a igreja do Jardim Alvorada, mas infelizmente nós também não conseguimos ter um grupo de Libras aqui na nossa igreja. Mas ela prosseguiu escrevendo o seguinte: o surdo possui um círculo muito restrito, muito pequeno de pessoas que conheçam a língua brasileira de sinais, Libras. E por causa disso, muitos deles nunca ouviram falar de Jesus. Um dia, disseram do nosso grupo, aqui na igreja de Nova Iguaçu, que nós atrapalhávamos a estética da igreja. Isso nos deixou muito tristes em saber que algumas pessoas desconhecem as palavras acessibilidade, cultura inclusiva, acolhimento. Ou mesmo mostram que ainda não aprenderam que para o céu, Deus leva em conta não a estética exterior, mas a do coração. Saber que existe um pastor que um dia desejou conhecer esse universo dos surdos, só nos motivou a prosseguir. Fica a tristeza por partir. Queria falar algumas coisas a respeito dessa fala daquela jovem. Eu jamais saberia disso se ela não tivesse escrito na dedicatória desse livro para mim. Porque, a essa altura, já perto de vir para a igreja do Jardim Alvorada, eu nem me lembrava que um dia eu tinha tentado fazer Libras e participar do grupo de Libras. E, por último, eu quero dizer que estou compartilhando essa dedicatória com vocês, não com o intuito de me promover, mas desejoso de ilustrar que, como igreja, nós também precisamos refletir sobre a necessidade de sermos mais acolhedores na nossa comunidade de fé, que é o assunto do texto que nós lemos de Tiago. Naquela igreja para a qual ele escreve a carta, as tribos, a carta é endereçada para as 12 tribos da diáspora. Havia discriminação, pessoas eram discriminadas de acordo com as posses que tinham, e esse era um assunto que precisava ser tratado na igreja e que precisa ser tratado até o dia de hoje. Você se lembra qual foi a dor destacada pela jovem do grupo de Libras, lá de Nova Iguaçu? Eles tinham um canto, e eu acho que ainda tem um canto na igreja, de frente para o altar, eles ficam do lado esquerdo, num cantinho, e o pessoal do grupo que fica interpretando fica aqui à frente,
E de vez em quando eles trocam de lugar, porque a mensagem demora um pouquinho, então cada um participa durante alguns minutos. E aí aquele movimento parece que atrapalha algumas pessoas, o levantar e trocar o intérprete. E os sinais, não sei se há pessoas que se sentem desconcentradas por vê-los fazendo os sinais, mas eles ficam num cantinho lá da igreja. Mas você se lembra qual foi a dor que ela compartilhou? A dor dela e a dor do grupo? Ela disse na dedicatória que alguém disse para elas: vocês atrapalham a estética da igreja. Essa é uma frase acolhedora? Tem empatia nessa frase? Ou essa frase é uma frase preconceituosa? É uma frase discriminatória? Vocês atrapalham a estética. Irmãos, nós queremos crescer como igreja? Sim ou não? Nós queremos crescer como igreja recebendo todas as pessoas que Deus decidir, que Deus escolher trazer para ouvir o Evangelho? Ou nós queremos apenas pessoas mais parecidas conosco? Pessoas que tenham os mesmos interesses que nós, as mesmas opiniões que nós temos. Pessoas que sejam da mesma condição social ou da mesma casta que a nossa, da mesma cor de pele. Que tipo de pessoas nós queremos que Deus traga para fazer com que a sua obra cresça? Nós queremos, de fato, ser uma igreja acolhedora? Nós estamos desde o ano passado ministrando algumas mensagens com base no livro Ame a Sua Igreja, do Tony Merida, da editora Pronobis. E nós falamos a respeito de uma das 8 verdades preciosas que ele compartilha neste livro, Ame Sua Igreja, 8 verdades preciosas sobre ser membro de uma igreja local. Falamos da primeira verdade preciosa, que é pertencer, a importância de nós pertencermos a uma igreja. Hoje vamos começar a considerar a segunda verdade preciosa sobre ser membro de uma igreja local, que é acolher. Hospitalidade centrada na graça. Colocarmos o nosso coração à disposição de Deus, submisso à vontade de Deus, cativo do Evangelho, da autoridade do Evangelho, para sermos bons anfitriões, para sermos pessoas capazes de receber, pessoas hospitaleiras, capazes de receber com base na graça de Deus. Irmãos, preconceito e discriminação são para a humanidade vícios insistentes. E falar sobre esses vícios, especialmente no contexto da igreja, costuma nos deixar desconfortáveis. Mas está na Bíblia, e nós não podemos rasgar essas páginas da Bíblia. Está na Bíblia, e nós precisamos tratar deste assunto, mesmo que nos faça revirar no banco, que nos deixe desconfortáveis no banco onde nós estamos sentados. Porque a palavra de Deus, ela aborda esse assunto, e por causa disso nós precisamos refletir a respeito dele. Por exemplo, nos textos paulinos, nas cartas de Paulo, nós vemos que o preconceito e a discriminação ocupam boa parte do pano de fundo da carta de Paulo aos Romanos, por exemplo. Visto que Paulo estava tentando unir os judeus e os gentios na mesma igreja, como partes de uma mesma igreja. Após abordar a questão ao longo da carta de Romanos, o apóstolo Paulo parte então para uma abordagem mais prática nos capítulos 14 e 15, quando ele descreve
como o irmão mais fraco, aqueles de consciência mais sensível, que eram predominantemente judeus, e ele chama de irmão mais forte aqueles de consciência forte, que eram predominantemente gentios. Ele fala que eles devem se relacionar um com o outro, ou uns com os outros. Então, quando chega no capítulo 15, se você puder abrir, capítulo 15 de Romanos, para nós lermos um versículo, versículo 7 apenas. Vou ler um pouquinho antes do 7, já a partir do 6, porque parece que Paulo está orando. Ele fala como se estivesse orando, ele demonstra para eles que está pedindo a Deus, desejoso de que Deus faça isso na vida daquela igreja. Então, ele diz que o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Versículo 6 de Romanos 15. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo quem? Segundo Cristo Jesus, não segundo a cultura, não segundo os padrões deste mundo, mas que Deus, o Deus da paciência e da consolação, lhes conceda um mesmo modo de pensar de uns para com os outros, conforme, de acordo, segundo Cristo Jesus. E então, no versículo 7, ele vai ordenar algo para eles. Ele diz: portanto, acolham uns aos outros. Como? Como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Você pode ler comigo, junto comigo, o versículo 7? Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Consegue repetir sem ler na Bíblia? Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Como membros da Igreja de Cristo, irmãos, todos nós precisamos destacar esse versículo na nossa Bíblia. Rabisca ele aí, circula ele aí, ou sublinha esse versículo, tenha ele marcado na sua Bíblia. Nós temos dever, ou temos, por que não dizer, a obrigação de ter esse versículo de cor, de coração internalizado, de cor e salteado, gravado na nossa memória. Todos nós devemos ser capazes de lembrar desse versículo e de viver esse versículo na prática, na nossa fé, no nosso dia a dia. Portanto, acolham uns aos outros. Paulo está falando para judeus e gentios. Paulo está falando para pessoas etnicamente em posições opostas na sociedade de então, na sociedade daquele tempo lá, do apóstolo Paulo, para quem ele está escrevendo. Judeus e gentios não se misturavam, não se juntavam, não até que Cristo veio, não até que o Evangelho foi anunciado, até que o Evangelho foi pregado, e então Deus em Cristo, mediante a cruz, Deus aproximou, Deus uniu gentios e judeus, colocou eles num corpo, colocou eles na igreja de Cristo. Então Paulo está dizendo: acolham uns aos outros, recebam uns aos outros, tratem bem uns aos outros, não tratem com parcialidade, para usar a expressão que Tiago usou, não discrimine, não faça acepção, de acordo com a etnia, de acordo com a cor do rosto, de acordo com o título, com a condição dessa pessoa, não faça acepção, não discrimine, não seja parcial. Nós precisamos gravar isso, precisamos nos lembrar disso, irmãos. Não é por direito que fomos acolhidos na família de Jesus, que é a igreja, mas porque cremos em Cristo, é que fomos por Ele recebidos na sua família, que é a igreja.
Ele nos recebeu graciosamente, com alegria, e nos recebeu plenamente. E agora, como igreja, nós temos o dever de acolher a comunidade de cristãos alcançada pelo Evangelho. Nós temos o dever de receber a todos da mesma maneira na família de Deus, onde congregamos a nossa igreja. A narrativa bíblica, ela deixa claro quais as razões, ou qual a razão para existir separação, para haver divisão na igreja hoje. Na criação, Deus nos fez à sua imagem. Os primeiros capítulos de Gênesis, capítulos 1 e 2, mostram isso. Deus criou a humanidade, Deus criou as pessoas, Deus criou os seres humanos à sua imagem, conforme a sua semelhança. De modo que todos, de todas as raças e contextos, todos têm o mesmo valor, todos têm a mesma dignidade, todos têm a mesma relevância ou importância. Mas então, vem a queda. Aconteceu a queda em Gênesis 3. E o pecado fez alienação, separou a humanidade de Deus. O pecado não apenas nos alienou de Deus, mas também nos distanciou, nos afastou das demais pessoas. O pecado separa, o pecado segrega, de modo que existe agora divisão e hostilidade entre raças, entre gêneros, entre classes, entre gerações, entre idades. Existe uma coisa chamada de etarismo. Pessoas são discriminadas por causa da sua idade. Eu não ando com velhos. Ou os velhos discriminam os jovens. Eu gosto de estar com gente da minha geração, eu não gosto de estar junto com os jovens. Então, pessoas são discriminadas por causa da sua idade. Mas graças a Deus, a narrativa bíblica não parou por aí, porque Deus, mediante Cristo, Ele resolveu o problema, Ele remediou o problema e as consequências da queda. Ele resolveu, solucionou o problema do pecado na humanidade. Através de Cristo, nós podemos ser reconciliados com Deus e podemos ser também reconciliados uns com os outros. O poder do Evangelho é testificado por meio dessa união do ser humano, do homem com Deus e do homem com o homem, do ser humano com outro ser humano. E é na igreja local, irmãos, que nós vemos Jesus destruindo as barreiras. Efésios, rapidamente, por favor, volte aí as páginas da sua Bíblia até a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Efésios 2, nós vamos ler do versículo 11 ao 22. Encontraram? Sim? Ele lhes deu, eu falei do 11, né? Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne. Vocês não são judeus, então ele está dizendo, vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão. Ele está escrevendo isso para uma igreja, a igreja na cidade de Éfeso. Então vocês, no passado, eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, no caso os judeus, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem
Deus no mundo, mas agora, então ele descreveu o antes, a condição daquelas pessoas, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, judeus e gentios, Ele fez um só, e na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos, judeus e não judeus, ele criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela, ou seja, por meio da cruz. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Amém. Paulo mostra para nós, irmãos, que é na igreja local que a gente tem a oportunidade de ver o Evangelho destruindo as barreiras, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz, derrubando as barreiras de inimizade, de animosidade, e dizendo: vocês estão juntos agora num corpo, vocês agora estão juntos, ligados em Cristo, vocês estão sendo construídos, vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Glória a Deus, glória a Deus. Então, a união dos povos, a união de judeus e gentios pela cruz de Cristo, meus irmãos, é tratada aqui em Efésios, no capítulo 2. E mostra para nós aquilo que Cristo realizou, aquilo que Deus, mediante Cristo, realizou na cruz. E um dia, na nova criação, todas as coisas serão renovadas e nós experimentaremos uma gloriosa união e uma grande diversidade, enquanto exaltamos o Salvador. Apocalipse, no capítulo 5, registra para nós, dá para nós um vislumbre depois de falar do livro do Cordeiro, João registra para nós algo que aconteceu como resultado, como consequência da obra do Cordeiro. Versículo 8, era o 9 e 10 que eu ia dar, mas eu vou ler o 8 também. Quando ele pegou o livro, está falando do Cordeiro, quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de onde? De toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.
Ele comprou para si, ele comprou para Deus pessoas que procedem, pessoas que advêm de toda tribo, língua, povo e nação, e ele os constituiu para Deus um reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E nós teremos, meus irmãos, nessa nova criação, nós teremos as coisas renovadas e nós vamos experimentar uma gloriosa união. Ainda temos essa união aqui, mas a Escritura nos mostra que ela vai ser plena, ela vai ser abundante. E o Paulo César do Logos, de certa forma, ele colocou isso, quando naquela canção, Glória ao Senhor, o refrão, a glória ao Senhor, ele fala de uma união que vai ser plena depois, quando ele diz que lá, e agora sim, podemos dar as mãos, agora sim, quando tudo se consumar, quando Cristo vier, ele diz, agora sim, podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que invade a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim, naquela cruz, voltará, enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Na nova criação, com todas as coisas restauradas, Paulo diz, então, lá sim, a gente vai poder dizer, temos todos um só Senhor, porque aqui, nessa terra, nessa vida, ainda tem, vocês atrapalham a estética da igreja. Tem igreja nos Estados Unidos só de negros, ou só de brancos. Graças a Deus, aqui na nossa igreja não tem isso, porque no bairro Jardim Alvorada, o bairro Jardim Alvorada não é um bairro só de brancos, não tem só brancos andando por aí, não é um bairro só de negros, não tem só negros andando por aí, não é um bairro só de mulatos, tem brancos, tem negros, tem mulatos, tem asiáticos andando por aí. Nosso bairro é um bairro onde temos diversidade, tem pessoas com recursos, mas tem pessoas sem recursos, tem gente rica com muito dinheiro, morando em casa, com condomínio luxuoso, mas tem também pessoas morando em casas mais simples. Graças a Deus isso reflete, nossa comunidade reflete o que nós encontramos do lado de fora. Tem gente de toda raça, tem gente de toda cor, tem gente até de outra língua, temos um angolano entre nós. É bem diversa nossa comunhão, nossa comunidade. Tem até japonês, um sobrenome pelo menos, né, Terezinha? Terezinha Matsu, tem que trazer o Kimio, né? Alcançar o coração do Kimi para ter um japonês aqui também. Mas é isso, meus irmãos, nós estamos sendo edificados para a morada de Deus, estamos sendo edificados, estamos sendo construídos. Do que mais nós precisamos, meus irmãos, portanto, é aplicar o Evangelho a esse problema da acepção, a esse problema da discriminação, e sermos guiados por uma cosmovisão de reino. Nós temos de nos lembrar da graça de Deus, e não podemos nos esquecer do fim da história. Parcialidade, preconceito e panelinhas não agradam a Deus. Parcialidade, preconceito, discriminação são obras das trevas. Mas as boas novas de Jesus, elas rompem com as trevas, elas destroem o poder das trevas. Então, em poucas palavras, fé em Cristo e favoritismo são absolutamente incompatíveis.
Esnobismo e fé em Cristo não combinam. Não podemos ser snobs, não podemos discriminar, não podemos tratar uma pessoa diferente de nós com esnobismo, com um ar de superioridade. Não podemos favorecer pessoas na igreja de acordo com a sua condição. E é por esse motivo que Tiago alerta os irmãos na sua carta. No capítulo 2 que nós lemos, irmãos, meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade, tratar as pessoas fazendo acepção. Não condiz com o cristianismo verdadeiro, o cristianismo real, o cristianismo genuíno, autêntico. Parcialidade não condiz, não combina. E a palavra traduzida aqui do original, traduzida do grego como parcialidade, acepção, preconceito ou discriminação, é uma palavra interessante. Seu significado é: não receba a face. Ou seja, não discrimine as pessoas com base na aparência exterior, com base na aparência externa. E tem outra coisa interessante a respeito dessa palavra lá no original, no grego, porque o termo no original ele está no plural. O que sugere que o cristão não deve demonstrar nenhum favoritismo em relação à vestimenta, em relação à riqueza, em relação à cor de pele, em relação ao gênero, em relação a contexto social, ou qualquer outro aspecto exterior de alguém. Há muitas aplicações, certamente, irmãos. Por exemplo, às vezes, as pessoas são tentadas a ser parciais, baseados na aparência. Me recordo de uma vez que fizemos um trabalho com um irmão que cuidava de crianças de rua. Ele evangelizava as crianças, pegava as crianças no bairro dele, os vizinhos, e ele ensinava a Bíblia, ele ajudava as crianças a decorar textos bíblicos, e ele visitava as igrejas levando aquele grupo de crianças, e aí ele dava referência, ele dizia, Salmo 133, 1, e aí as crianças recitavam o versículo. Isaías, 66, 64, aí as crianças recitavam Isaías 64. E aí ele, por serem crianças de uma condição vulnerável, né, social, ele não ia vestido de modo pomposo, ele ia vestido de modo andrajoso, que é uma expressão que é usada por Tiago. Ele ia meio parecendo maltrapilho, para também não ficar muito distante das crianças, da condição social, porque eram crianças de situação de vulnerabilidade social. E combinamos um dia dele trazer as crianças na igreja. Estava tudo combinado entre eu e ele, e eu não avisei na igreja, e quando ele chegou na igreja, logo tentaram dar uma esmola para ele ir embora, para nem entrar. Assim que ele chegou, os irmãos receberam ele, porque é assim que a gente quer fazer,
né? Se chega uma pessoa maltrapilha ou aparentando sinal de mal cheirosa, com cheiro de álcool, a gente às vezes pensa logo, vai atrapalhar o culto, vai começar a falar alto, vai ficar levantando, vai querer ir lá na frente falar com o pastor. A gente quer meio que impedir que a pessoa entre na igreja, quer meio que descartar. E se é um mendigo, a gente dá uma esmola para ver se vai embora. Mas ele aceitou a esmola, mas entrou na igreja ainda assim e ficou sentado no banco lá atrás. E aí, eu não lembro exatamente a sequência do culto, né? Como é que foi a organização do culto, mas fizemos o louvor e tal, e quando chegou na hora eu convidei, eu falei, hoje nós vamos ter uma apresentação, um grupo de crianças que decora textos bíblicos, e eu queria chamar o nosso irmão que vai trabalhar com as crianças aqui. E aí ele se levanta lá atrás, e já se levantou um monte de gente acompanhando ele. E aí ele veio e assumiu aqui o microfone, convidou as crianças e fizeram o trabalho. Mas nós somos tentados, meus irmãos, a ser parciais, com base na aparência. Às vezes com base no sotaque. Tem pessoas que discriminam nordestinos, por serem nordestinos. Há pessoas que são parciais com base no sotaque, na faixa etária, na condição financeira, na afinidade, às vezes na condição física, ou na condição intelectual. A tendência do ser humano, é uma tendência do ser humano ver os outros de maneira parcial, de maneira discriminatória. Mas ele vê os outros de maneira parcial. Nem sempre ele se vê de maneira parcial. Somos diferentes uns dos outros, certamente, somos diferentes em muitos aspectos. Mas o que mais importa, meus irmãos, o que tem mais valor para Deus, não é o nosso exterior, porque primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. Deus vê o coração. Então, como nós podemos conter essa nossa tendência à imparcialidade? Nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus Cristo. O que Tiago fala para nós nesse primeiro versículo do capítulo 2? Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Como que ele se refere ao Senhor Jesus Cristo? O Senhor da glória. Vocês não podem ter fé no Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. É como se Tiago estivesse dizendo para nós, nós temos que fixar os nossos olhos em Jesus, nós temos que fixar os nossos olhos naquele que é o Senhor da glória. Por quê? Porque somente Cristo tem toda a glória. Se eu olhar para mim, e se eu olhar para o meu irmão, se eu olhar para o outro, eu não vou ver muita glória, eu não vou ver toda a glória, talvez eu não veja glória nenhuma, talvez eu veja defeito, porque somente Cristo tem toda a glória. E não combina a fé em Jesus Cristo e a parcialidade, e olhar, ficar valorizando o defeito dos outros, ou as virtudes. Não idolatre o rico, em outras palavras, é o que Tiago está dizendo para os irmãos, para quem ele escreve a carta. Não idolatre o rico, nem o atraente, tampouco idolatre o bem-sucedido. Adore a Cristo. Fiquemos maravilhados ao olhar para Cristo
aquele que é cheio de glória. Busque a glória genuína, que não está na riqueza, que não está no poder, nem nos poderosos, que não está na fama, nem nos famosos, mas no Senhor. Se é a glória de Jesus que cativa, então, o nosso coração, meus irmãos, então, nós não vamos bajular, nós não vamos preterir também. Nem preterir e nem preferir. Nós não vamos ser parciais na maneira de tratar as pessoas. Nós não vamos bajular, nem iremos discriminar. Você lembra o texto? Vamos reler o texto. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo uma roupa luxuosa, e entrar também um pobre andrajoso, mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? E aí ele lembra que quando a gente entra na água do batismo, quando a gente é batizado, não importa, está na água judeu e gentio, e sobre ele, nas águas do batismo, é invocado o mesmo nome, o nome de Jesus. Ele diz: não são eles os que blasfemam o bom nome, o nome de Cristo, que foi invocado sobre vocês, quando vocês vieram a Cristo, quando vocês foram trazidos pelo Evangelho da cruz e sepultados nas águas batismais? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura: ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometa adultério, também ordenou: não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Que Deus nos ajude a ponderar essas palavras no nosso coração. Ainda voltaremos a falar mais sobre isso, mas hoje ficaremos por aqui. Que Deus edifique a nossa vida e nos ajude a sondar o nosso coração. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esse assunto, ó Deus, que mexe com o nosso coração e, como dissemos, causa um certo desconforto. Ajude-nos, Senhor, a examinar o nosso coração. Cada um deve se autoexaminar e ver como tem tratado os demais. Se tem sido parcial, se tem feito acepção, se tem excluído pessoas do rol de amigos, se tem escolhido
de acordo com a afinidade, pessoas com quem vai andar, com quem vai ao culto ou com quem vai passear. Ó Senhor, por favor, trata o nosso coração. E se porventura, ó Deus, estivermos errando, estivermos pecando no tocante a esse assunto, tira de nós todo preconceito, tira de nós toda discriminação, tira de nós, Senhor, toda acepção, e nos ajude, Senhor, a acolher, como nós memorizamos Romanos 15, 7. Nos ajude, Senhor, a acolher uns aos outros, ó Deus, da maneira como Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Que a tua bênção seja sobre o teu povo, sobre a tua igreja, que esta igreja se torne uma igreja acolhedora, uma igreja que sabe ser bom anfitriã, que sabe receber os de fora, e que sabe, ó Deus, tratá-los com respeito e incluí-los. Nos abençoe, em nome de Jesus, amém.